saúdo a todos. Meu nome é Paulo Fernando Soares Pereira, eu sou autor do livro Os Quilombos e a Nação, Inclusão Constitucional, Políticas Públicas e Antirracismo Patrimonial. Eu sou mestre em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão, doutor em Direito pela Universidade de Brasília. Eu fiz um período também de estágio de pesquisa, não fui sanduíche, na Universidade Nacional da Colômbia. E, além disso, sou procurador federal, atuando em demandas relacionadas a povos indígenas, quilombolas e patrimônio cultural brasileiro. Esse livro ele é decorrente da minha tese em doutorado em Direito na Universidade de Brasília e trata da questão quilombola sobre um olhar, eu diria, diferenciado. Geralmente, quando nós tratamos a questão quilombola no Brasil, a gente trata muito sobre do ponto de vista da territorialidade ou sobre o ponto de vista dos conflitos fundiários. Eu faço essa abordagem também no livro, mas o enfoque principal é tratar da questão patrimonial e a relação disso com as políticas públicas. Como que políticas públicas direcionadas para sujeitos subalternizados, os quilombolas, no caso, não são efetivadas. E aí a gente tem uma série de fenômenos que se interseccionam para entender como é que essa política pública ela não ocorre, não tem alcance. Porque a Constituição Federal ela trata dos quilombos em dois momentos. No artigo 216, parágrafo 5º da Constituição, quando trata dos quilombos, do tombamento, e diz: ficam tombados todos os documentos, sítios remanescentes dos antigos quilombos. E no artigo 68 da DCT, quando trata da questão do reconhecimento dos territórios. E é um grande problema de discussão teórica das ciências sociais, porque se diz o seguinte, que o que está previsto no artigo 216, parágrafo 5º, seria o quilombo histórico, enquanto no artigo 68 seria o quilombo contemporâneo. E aí tivemos uma grande briga entre as ciências sociais, uma disputa de campo, efetivamente, que ocorreu entre a história e a antropologia, que eu diria que a antropologia, as discussões antropológicas acabaram se sobressaindo e as discussões relacionadas à história dos quilombos foram, de certa forma, preteridos, porque havia um perigo em se trabalhar a categoria quilombo histórico. E aí nós vamos ter alguns cientistas sociais que dirão: esse quilombo histórico é um quilombo engessado, é uma categoria engessada que comprometedora das discussões a respeito dos quilombos contemporâneos. E isso me causou um grande incômodo, porque isso me parece que é um binarismo. Você tem ou é uma coisa ou é outra, uma se sobrepõe à outra. Só que a visão constitucional que eu tento passar é de que isso não se trata de um binarismo, se trata de uma dualidade. Ou seja, um complementa o outro. Quando a Constituição estabelece o tombamento dos sítios com reminiscências históricas dos antigos quilombos, ela está trazendo, do ponto de vista, inclusive das ciências sociais, que é uma categoria, a necessidade de se reconhecer a insurgência desse sujeito, do ponto de vista da narrativa da nação. Ora, isso, do ponto de vista do patrimônio, é extremamente pertinente, porque quando se patrimonializa algo, você não patrimonializa tudo. Você reconhece determinados elementos. Isso é algo muito natural nas discussões sobre o patrimônio. Isso, de maneira alguma, quer dizer que os quilombos que eventualmente não tenham essa patrimonialidade reconhecida, que você vai menosprezar a contemporaneidade desses sujeitos, lá no artigo 68 da DCT. Mesmo assim, continua uma pergunta, porque a Constituição diz: ficam tombados todos os quilombos, todos os sítios com reminiscências dos antigos quilombos. Ora, como eu acabei de falar, as discussões sobre patrimônio dizem que no patrimônio você reconhece determinados elementos, aqueles que têm mais distinção patrimonial. E a Constituição vem e faz um tombamento abrangente. Então, na discussão do livro, eu tento destrinchar essa questão. E, para se fazer isso, há necessidade de uma política patrimonial específica para os quilombos, que reconheça a necessidade de se fazer um tombamento, ou seja, de se mudar
de se categorizar, de se nomear uma nova categoria patrimonial que se adeque ao que a Constituição prevê para os quilombos. Ou seja, eu levo essa discussão, não apresento um modelo pronto, porque eu entendo que isso não competiria a mim enquanto cientista social, mas aos sujeitos interessados, a partir de um processo de participação em que as comunidades quilombolas, juntamente com o Estado, dirão o que é, o que elas querem como patrimônio quilombola, o que elas querem em termos de reconhecimento daquilo que está previsto no artigo 216, parágrafo da Constituição Federal. Ou seja, é uma norma que ela precisa ser emoldurada, ela precisa ser construída, definida, não é algo que está pronto. E a discussão que o livro tenta levar adiante é por que isso não ocorre. Aí eu parto para uma discussão jurídica e filosófica a respeito da efetividade dos direitos. Como é que os direitos se efetivam? Para pensar essa problemática, eu tive que, de certa forma, tentar formular uma teoria que correspondesse à efetividade dos direitos, do ponto de vista jurídico. Então, o livro ele é formado a partir de 4 capítulos, que é a negação, a luta, o reconhecimento e a inclusão. Na sistemática de efetividade dos direitos, eu percebo que os direitos, principalmente de sujeitos subalternizados, dentro de sociedades hegemônicas, eles passam por um processo de negação. Ora, a humanidade dos sujeitos negros foi negada durante muito tempo. E isso começa com a modernidade. Então, esse é o capítulo que trata sobre a negação. Como é que foi construída a negação desse sujeito, tanto da população negra quanto dos povos indígenas? Há uma construção filosófica para justificar essa negação. Por sua vez, essa construção filosófica gerou um arcabouço jurídico que tutelava essa negação de direitos, principalmente os direitos à liberdade e os direitos à igualdade. E os quilombos se inserem dentro dessa lógica, porque os quilombos eles correspondem a uma resposta a essa negação dos direitos desses sujeitos. Então, os quilombos estão dentro da lógica da modernidade, porque eles são uma resposta a um sistema que negava direitos básicos a esse sujeito. Então, dentro dessa lógica, primeiro a negação, após a negação, vem a luta dos sujeitos subalternizados pelos seus direitos. O que fez a população negra para confrontar essa negação? Lutou. E uma das formas de lutas foi o quilombo. Ou melhor, os quilombos, porque os quilombos são múltiplos, diversos. Isso é outra coisa que eu tento desmistificar no livro, que é essa ideia de um quilombo idealizado ou caricato, como às vezes a gente vê nos filmes, na televisão ou na própria literatura, que é algo também muito perigoso. E isso eu afirmo que não foi a história que fez essa construção, porque se tenta colocar em cima da história a conta dessa estereotipação dos quilombos. E a historiografia que efetivamente trata dos quilombos é bastante séria, é bastante pontual em deixar evidente que os quilombos eram extremamente diversos. Um quilombo da Amazônia podia ser totalmente diferente do quilombo do Rio Grande do Sul. No processo de luta dos sujeitos subalternizados, ele, em regra, vai fazer com que surja um outro momento, que é o momento de reconhecimento desses direitos. E qual foi o momento de reconhecimento desses direitos? Além da própria abolição, que decorre também da insurgência dos quilombos, porque o sistema já não se sustentava em decorrência da multiplicação dos quilombos no sistema do Brasil, isso contribuiu para a própria derrocada da escravização. Só que, dentro dessa lógica de efetividade dos direitos, nem sempre o mero reconhecimento vai implicar que os direitos serão garantidos, usufruídos. Porque dentro das teorias jurídicas que a gente estuda hoje, há o que se denomina de constitucionalismo simbólico, direito constitucional simbólico, que o que seria? É quando as próprias classes hegemônicas utilizam o direito para dizer, sujeitos subalternizados, vocês têm seus direitos reconhecidos. Então, vocês não precisam mais lutar. Acabou o processo de negação. Ora, isso é um álibi simbólico das classes hegemônicas para desmobilizar os sujeitos subalternizados. Ou seja,
Você coloca nos textos constitucionais que determinados direitos foram garantidos e você desmobiliza esses sujeitos. Um exemplo, a Constituição veda o racismo. E aí, durante esse dispositivo, durante muito tempo, ele reforçou o próprio mito da democracia racial. Porque o que ocorre, o que ocorria? Se dizia o seguinte: não, nós somos um país em que prevalece a democracia racial e que nós repudiamos todas as formas de racismo. Está no texto constitucional. Então, não há racismo no Brasil. O direito brasileiro não admite o racismo. Ora, isso é um álibi simbólico, porque a gente sabe que a realidade fática é uma realidade de exclusão e de extremo racismo, em que nós estamos em uma sociedade estruturada sob a égide do racismo. Então, a partir dessa constatação, negação, luta, reconhecimento, o que eu diria? Para a efetividade dos direitos, a gente precisa alcançar um outro estado, que é a inclusão, que seria o quarto capítulo do título. Quer dizer o seguinte: nós não queremos o mero reconhecimento. A gente não quer só o reconhecimento dos quilombos no texto constitucional. Isso já nos garante a igualdade formal, a igualdade jurídica em termos de reconhecimento. A gente quer a efetividade desses direitos. E como é que se efetiva qualquer direito? A resposta hoje é muito simples, é através de políticas públicas. E se eu não tenho política pública para aquele direito que está previsto no texto constitucional ou em uma lei, esse direito ele vai morrer de inanição, em linguagem jurídica. Ele não vai se efetivar. Então, para isso, a gente tem que entender que o processo de negação dos direitos de sujeitos subalternizados, ele é constante. Daí, por sua vez, o processo de luta por o reconhecimento e para a afirmação e permanência desses direitos nos dispositivos constitucionais também deve ser constante. Por quê? Vejam, no momento político que a gente está hoje, uma das grandes discussões dos grupos conservadores é dizer o seguinte: retirar, inclusive, a formalidade, o reconhecimento de determinados direitos dos textos constitucionais e dos textos infraconstitucionais. Vejam os projetos que existem para se retirar, para se extinguir a lei de cotas. É um exemplo. Então, dentro do processo de construção de políticas públicas, a ciência política trata de algo bem interessante, que é a não decisão, que é quando você tem direitos que estão reconhecidos no texto constitucional, mas que não se tem um processo de tomada de decisão para aquela política pública. E é o que ocorre com o tombamento quilombola. Ou seja, desde a Constituição de 1988, a gente tem um reconhecimento que diz que há necessidade de se formular uma política pública para os quilombos. Eu entendo que é uma política pública específica para os quilombos. E quem vai dizer, quem vai dar corpo a essa política pública, evidentemente, é a população quilombola, que deve ser ouvida para formular essa política pública, para dizer qual vai ser a moldura do tombamento quilombola, o que a gente quer, o que a gente entende como tombamento quilombola. Mas o processo de não decisão que ocorre em relação ao tombamento quilombola faz com que até hoje, após 30 anos de Constituição, não tenha havido uma política pública direcionada para os quilombos. E eu finalizo dizendo o seguinte, que essa política pública ela tem um caráter eminentemente antirracista. É uma patrimonialidade antirracista, porque ela reconhece a insurgência dos quilombos, assim como ela reconhece que dentro da sociedade brasileira há um conflito, e é um conflito que precisa ser mediado, que precisa ser solucionado, porque o racismo está inserido dentro dessa estrutura. E o não reconhecimento, a não efetivação dessa política pública é uma prova do racismo institucional que permeia a política patrimonial brasileira, em função desse processo de não decisão. E eu finalizo, agradeço a todos, todas e todos. Quem quiser comprar o livro está no site da editora Lumen Uris e também está no Amazon. Eu agradeço a participação e muito obrigado.